Olá, estamos iniciando mais um programa Sua Segurança é Global. Lembrando que esse programa tem o patrocínio institucional da Global Security, uma empresa especializada em segurança patrimonial e também em prevenção de perdas no varejo. Nós estamos aqui com o Dr. Denis Pellegrinelli. Ele é da Sociedade de Advogados PP, Sociedade de Advogados. Dr. Denis, tudo bem? Olá, Arevaldo, tudo bom? Nós temos conversado muito a respeito de sociedades de advogados, né? Explica para os nossos assinantes aqui da TV Guarulhos, por favor, o que é uma sociedade de advogados, por exemplo. O que é uma sociedade de advogados? O que ela serve? O que é uma sociedade de advogados? Vamos lá, muito obrigado, Arevaldo, pelo convite. É um prazer voltar aqui para a TV Guarulhos. Bem, a Sociedade de Advogados é um nome institucionalizado da empresa de advocacia. Tá. Nós somos o escritório Pellegrinelli Paduan, nós temos um escritório aqui em Guarulhos e nós somos uma empresa de serviços jurídicos. Então, o meu escritório é especializado na área empresarial. A gente atua em todas as principais áreas do direito, então direito trabalhista, societário, civil, criminal, voltado para a empresa e para o empresário. Hoje a gente administra mais ou menos uma carteira de aproximadamente 100 clientes, 100 empresas, e atuando em todos esses segmentos, tanto na parte preventiva, de assessoria, na questão de governança corporativa, quanto na parte contencioso. Contencioso, para quem não sabe, é a parte de litígio. São as ações judiciais, são os inquéritos criminais, essa é a parte litigiosa. Então, podemos dizer o seguinte, vamos supor, uma sociedade de advogados hoje, você tem lá um grupo de advogados especializados em cada área, é isso? Isso. Nós somos... a sociedade de advogados surge no objetivo de fomentar o mercado jurídico e permitir que um grupo maior de advogados se associe em busca de uma ampliação de mercado ou uma formalização como uma empresa, mesmo motivo que cria-se uma empresa. Hoje nós contamos com colaboradores, internamente nós temos sete advogados associados, que atuam nessas diversas áreas. A gente também conta com alguns advogados que a gente contrata para serviços específicos, como por exemplo uma sustentação oral em Brasília, ou uma demanda que você precisa de alguém mais especializado, então a gente contrata esses outros advogados. Mas hoje a gente conta com 7 advogados internamente no escritório. Eu acho que isso é uma garantia muito boa para quem necessitar de um serviço de advogado, por exemplo, não em detrimento dos outros, a gente sempre desmerecendo um advogado solo, por exemplo, que não tem uma sociedade, mas, por exemplo, dependendo do caso, você teria aí uma pessoa especializada para resolver aquele assunto. Isso mesmo. Ele não vai estudar o problema da pessoa e para tentar resolver depois aquilo, não é isso? Isso mesmo. Você tem advogados específicos para atender cada área. Muito embora hoje as empresas precisam de decisões, às vezes, ou precisam de pareceres multidisciplinares. O que isso quer dizer? Eu tenho um processo trabalhista, mas que ele pode ter um viés criminal, por exemplo. Que o funcionário cometeu alguma ilicitude na empresa. Eu tenho um problema civil que pode ter uma relação com marcas e patentes. Então você tem essa amplitude. É legal você me perguntar isso, Arevaldo, porque vindo para cá eu estava pensando, poxa, como é próximo o meu serviço com o serviço da Global. Em que sentido? O que nosso cliente, o que a gente oferece para o cliente é muito próximo do que a Global oferece para o cliente, que é segurança. Um escritório com um porte maior, ou com uma capacidade maior, ou institucionalizado, passa para o cliente uma segurança maior. Por exemplo, nosso escritório, além de você ter uma quantidade de profissionais, todos eles pós-graduados, com nível intelectual bem alinhado, a gente também tem seguro de responsabilidade civil, ou seja, se acontecer alguma coisa no processo, a ponto, por exemplo, se sofreu um acidente no caminho de uma audiência e tudo mais, eu tenho uma seguradora que vai lá e arca com essa despesa do cliente. Então o cliente tem uma segurança. Muito parecido com a Global Security, que tem segurança. O cliente dele sabe que, se acontecer isso, tem uma empresa institucionalizada, uma empresa que pode dar suporte. Ele não vai correr o risco de o segurança não conseguir chegar, ou o segurança não ter equipamento suficiente
para dar esse suporte para a empresa, né? Tá certo. O senhor tem um case de sucesso claro, se você está constituído, há quanto tempo tem a sua empresa, a Sociedade de Advogados? Esse escritório começou há 30 anos atrás. 30? É isso. E aí ele foi reformulado. Sim. E hoje o Pellegrini Paduan tem 12. 12 anos. Mas ele veio antes com a doutora Ivani Tavares, que ainda continua lá com a gente. A doutora Ivani, né? Ela é uma batalhadora, né? E a gente continua atuando nesse mesmo segmento. A gente tem muitos clientes de transporte. No transporte, tá. Isso, tanto de transporte de passageiro como de transporte de carga também. Tá. E cases a gente tem diversos. Hoje a gente administra aproximadamente 3 mil processos. Verdade? Então eu tenho desde cases, por exemplo, na questão de cargas, eu usei o exemplo do trabalhista que vira criminal. Então a gente faz todo esse trabalho, a gente conseguindo descobrir que o funcionário agiu de forma delituosa, a gente trabalha até com assistente de acusação. Ou seja, e a gente acompanha desde a opção, desde o início do problema, durante e o final. Que seria a questão criminal de penalizar todos os envolvidos nessa situação. Então a gente tem bastante exemplos nesse sentido. Bom, mas aí você comentou um assunto interessante. Você tem 3 mil processos. Isso. Esses 3 mil processos, o que acontece? Fica um volume de papelada assim, não sei o quê? O que você fez para minimizar essa situação aqui? A partir desse ano, o escritório não tem mais nada feito em papel. Verdade, somos 100% digital. 100%. Isso permite uma agilidade, uma segurança para o cliente. Eu consigo responder, agir de forma muito mais célere, né? Okay. Eu não preciso ir até o escritório para ver a pasta do cliente, o processo dele, o case. A gente consegue acessar de qualquer lugar, tanto via aplicativo como sistema mesmo. Sei. Além disso, isso permitiu que os advogados que trabalham com a gente tivesse uma autonomia melhor, uma gestão melhor do seu tempo. Então ele pode trabalhar em qualquer lugar do país. Sim. Ele pode estar trabalhando na casa dele, muito embora a gente continue ainda concentrando muitos serviços internamente, assim. Mas os advogados têm essa liberdade de poder ficar interno num cliente que precise, ou então vai participar de algum congresso no Rio de Janeiro, e aí aproveita esse interregno para ficar um pouco mais, conhecer a cidade, e de lá ele consegue trabalhar. Isso melhorou muito a qualidade de vida de todos nós. Isso quer dizer que o seu escritório você conseguiu, podemos dizer assim, que você aboliu o papel? Nesses casos específicos, jurídicos. Nosso trabalho é diário com a questão de diminuir o uso de papel. Por uma questão ambiental, logicamente, e por outra, por agilidade mesmo. Então, nosso interesse é que tenha cada vez menos papel. Mas ainda a gente recebe papel, digitaliza e devolve para o cliente. Tá bom. Agora, por exemplo, a rapidez de... todo mundo fala que às vezes a justiça é lenta, alguma coisa então. Mas uma rapidez de um processo, por exemplo, vamos supor que você estivesse lá no júri, sei lá, alguém, ou lá no fórum, desenvolvendo um trabalho lá. E o juiz pediu um documento. Eu sou de fora, quero entender isso aí. O juiz pediu um documento para você, que você tem que agilizar isso. Dali mesmo você acessa pelo seu escritório, faz o documento, imprime e entrega na mão dele? Tipo, 10 minutos, 15 minutos está com ele na mão, é isso? A gente costuma ir nas audiências sempre com algum sistema. Ou um telefone celular, ou um tablet, ou um computador. E aí, muitas vezes, a gente faz essa apresentação direto para o juiz. Olha, excelência, mas olha essa filmagem, olha isso que está juntado nos processos. Sim. Então a gente tem diretamente o que está no processo, a gente também tem a mídia à disposição na mão. E isso pode ser lá no júri, como pode ser eu estando fazendo uma audiência em Florianópolis, e aí um cliente liga e pergunta, e aquele meu processo? Da mesma forma eu já consulto na hora e já consigo dar esse retorno para ele. Puxa, você agilizou tudo lá então. E facilitou muito a informação. A informação. Porque hoje, além do êxito do processo, informação é uma exigência. Como? Informação é uma exigência. O cliente ele quer ligar e saber que você sabe do processo dele. O cliente quer te mandar um WhatsApp e saber que você respondeu. Ele quer fazer uma reunião naquele momento e você, via um Skype ou via um outro aplicativo, você conseguir conectar e falar com ele. Então, a informação é muito importante. E a gente conseguiu otimizar isso significativamente. Às vezes o cliente quer, porque de repente
ele deveria ter, no modo antigo, vamos colocar no modo antigo, né? Antigo não tanto quanto, mas anteriormente ele teria que ir lá no seu escritório ou se você encontrar com ele em algum outro local e passar para ele essas informações, né? Isso. Então, você minimizou esse tempo de ida e volta, de se encontrar e tal, você minimizou essa situação, ou não? Sim, sim. Além do que, como a gente tem abrangência nacional, então às vezes acontece, por exemplo, numa semana eu tenho muitas audiências em outros estados, então eu consigo, de qualquer lugar ou de qualquer forma, conseguir passar esses dados para o cliente. Ele sente-se muito mais seguro, né? Muito mais seguro. E como que o juiz, o fórum, eu não entendo bem disso aí, como é que eles entenderam, compreenderam isso? Como eles digeriram uma situação dessa? A gente costuma explicar para eles, né, quando vai fazer audiência, olha, excelência, eu estou olhando o celular, mas é porque eu estou vendo o processo, não é nada disso. E a gente recebe parabéns, assim. Verdade. Porque isso está muito na vanguarda, né? Eu já ouvi até uma vez um juiz falar assim, poxa, tem uma vaga lá para eu trabalhar com vocês. Olha que interessante, né? Isso é bom, isso é ótimo. Sim, né? sim. Porque vira objeto de desejo, né? Sim. Vira objeto de desejo de desenvolver esse trabalho, né? Foi um trabalho de pesquisa e de desenvolvimento intenso. Imagina. Depois de implantado também, a gente disponibilizou adaptar isso tudo, né? Para a equipe lá. A gente contratou uma consultoria para estar ajudando a gente, chamada Yukon, aqui de Guarulhos. E a gente também contratou outros consultores para cuidar da gestão do tempo. Porque você, não estando no escritório, não quer dizer que você não esteja trabalhando. Você vai ter que organizar esse seu tempo a ponto de também você ser eficiente, né? Entendi. Então, me explica um pouquinho essa questão do tempo aí, como que é? Gestão de tempo. Gestão de tempo, isso. O advogado ele tem que saber que ele tem aquelas obrigações, só que agora, como ele tem essa autonomia de poder fazer de outros lugares e tudo mais, ele tem que organizar o tempo dele para que ele consiga realizar com efetividade aquele compromisso. Sei. Então, ele tem que estar se organizando. E como se organizar? Para que você quer mais tempo? Que é uma pergunta que todo mundo se faz. Entendi. Então, você quer mais tempo para ir para uma academia, ou então para jogar tênis, ou para ficar com a família? Ok, mas você também trabalha. Como é que você vai gerenciar esses dois mundos? E fica fácil, por exemplo, esse gerenciamento, isso aí, eles entendem? Sim, mas isso é um trabalho constante. E aí, adaptando cada um à sua necessidade. Para aqueles que precisam de algum aplicativo que administre isso, outros precisam de organização, e aí esse trabalho nosso vai ser para sempre. Porque além de você criar essas rotinas e tudo mais, tem que ficar acompanhando, né? Okay. Mas é em prol de todo mundo gosta muito mais desse porque formato. Aí ele começa a engrenar, né? Ele vira... Aí a roda, né? Gozada, né? Isso, né? Aí tá bom. Bom, nós estamos aqui conversando com o Dr. Denis Pellegrinelli, aqui na TV Guarulhos, do programa Sua Segurança Global, é um patrocínio da Global Security, uma empresa do Grupo Global. Dr. Denis, o senhor comentou lá na nossa conversa do início lá, a respeito do roubo de carga, carga. Eu não gosto muito desse termo, né, roubo, essa situação e tal, mas isso existe, né? Mas isso existe, isso está na nossa sociedade aí e tal. O senhor tem um projeto desse de trabalhar, atender essas transportadoras em função disso? Além da parte do atendimento que o senhor faz normalmente para a transportadora, tem esse viés aí também dentro do roubo de carga, é isso? É isso mesmo, Ariovaldo. A gente, numa última pesquisa da NTC... NTC. Isso, que é quem gerencia a questão do transporte de cargas no país, uma agência nacional, estimou que em 2017 teve um prejuízo de 1,5 bilhão, mais ou menos. Sendo que o Sudeste, a região Sudeste, representou 1,1 bilhão. Só São Paulo e Rio corresponde a mais de 80% do roubo de carga do país. Sei. Então o volume é considerável aqui. Tá. Guarulhos, uma cidade muito envolvida com isso, você vê a quantidade de transportadoras, nós temos uma delegacia específica aqui, delegacia de roubo de cargas, então a gente teve essa necessidade dos clientes pedirem
um acompanhamento, uma assessoria jurídica específica. E a gente desenvolve um trabalho utilizando uma matriz de Handel, que foi desenvolvida em 1970, que a gente gerencia antes, durante e depois da ocorrência. Então, antes, o que você faz de visão preventiva, o que você administra os riscos, porque alguns riscos você consegue prever, consegue se organizar para evitar, durante o assalto, durante a invasão na empresa, o que deve ser feito juridicamente, e o depois também. O depois, o que você faz, como é que você acompanha isso na delegacia, como é que você acompanha isso no fórum, na questão civil, criminal, como é que você aciona a seguradora, então a gente faz esse trabalho nas 3 etapas, antes, durante e depois. Perfeito. A delegacia, você falou que tem uma delegacia especializada aqui. Isso, em Guarulhos. E eles entendem bem desse assunto, quando você chega lá com toda essa documentação, com toda essa situação lá para explicar para ele que tem que fazer isso anda? Sim. A gente faz esse acompanhamento até por uma questão de considerar o que é justo, né? Sim, então claro. Você tem que punir aqueles que são responsáveis, independente se ele for funcionário, ex-funcionário ou qualquer outro tipo de meliante. Assim. Então a gente faz todo esse trabalho junto com a delegacia, junto com os policiais e tudo mais. A polícia de Guarulhos tem ajudado muito nisso. A gente tem bastante casos de sucesso, então que a gente consegue organizar a questão do flagrante, a questão da prisão dos criminosos. Verdade, E há um percentual de assertividade numa situação dessa, por exemplo? Por exemplo, olha, aconteceram tantos roubos e a gente consegue resolver tantos por cento, ou em cada 100 sobe 10, 50. Eu consigo medir isso. Eu consigo medir. Tá. Mas aí é personalizado para cada cliente. Entendi. Por exemplo, o cliente X, que tem a Global como empresa de segurança, você tem uma efetividade melhor do que o cliente Y que não tem ou tem outra empresa. Então, você tem que fazer isso individualizado. Entendi. E aí eu consigo também mostrar para ele quanto que você conseguiu recuperar desse valor. Porque o criminoso ele responde com os bens dele também por esse crime. Entendi. Ou o que ele conseguiu através do crime, né? Tá. Então a gente faz todo esse trabalho para no final de um semestre ou final do ano mostrar para ele, através de estatísticas, o que foi efetivo, como é que está, e medir se a gente vai continuar com esse formato ou se a gente vai utilizar um outro e tudo mais. A gente faz um trabalho até muitas vezes de ir na empresa ou ir com o suporte já também de uma polícia, de um delegado, até mesmo para mostrar para eles as vulnerabilidades. Entendi. Aí você tem que dar essa assessoria que é muito importante para ele, né? Isso é que ele tem que o empresário entende essa assessoria? Ele entende que ele faz isso? O empresário às vezes pensa que o advogado é custo, né? E na verdade a gente consegue demonstrar através desses números que é investimento. Sei. Eu consigo mostrar para ele no final, olha, tá bom, você tinha um budget ou então um risco, um custo de anos que significava tanto, e depois que começa esse trabalho você consegue ver que essa despesa ou esse investimento que você fez teve retorno. Verdade, Eu consigo através de números mostrar isso para ele, em quantidade de processos e tudo mais, e aí no final, dependendo do cliente, do semestre ou anualmente, a gente mostra para ele, olha, o quanto que valeu a pena em trabalhar com a gente. Ok. Dentro dessa área de segurança ainda, eu não sei se, talvez eu possa ter, essa pergunta pode ser meio complicada, mas a segurança na internet, isso tem sido um caminho interessante atual. O seu escritório também trabalha nesse segmento, nessa linha aí? Sim. Na segurança na internet, por exemplo? Explica como que é essa segurança na internet, por exemplo. A gente trabalha com algumas startups já, que são empresas envolvidas com aplicativos de tecnologia e tudo mais. Além disso, com empresas de e-commerce. Ok. E eu consigo demonstrar alguns casos que você comprova que fazendo esse trabalho jurídico, você evita, além dos riscos dos crimes e tudo mais, você evita a má-fé também. Tá. E às vezes a má-fé vem do consumidor, que adquire um produto próximo, agora é uma época muito propícia para isso, adquire um produto muito próximo do Natal, e aí
logicamente, não vai chegar a tempo, não vai chegar a contendo dele, e aí ele entra com uma ação para ganhar alguma coisa. Sei. Então, a gente tem alguns casos, principalmente no estado do Rio de Janeiro, que a gente consegue comprovar que existe não seria uma quadrilha, mas seria um grupo que desenvolve um trabalho assim. Entendi. E aí você vê uma enorme quantidade de processos, às vezes do mesmo escritório ou do mesmo grupo, querendo exatamente alguma vantagem sobre isso. Entendi. E a questão também dos crimes cibernéticos, a gente teve alguns casos bem legais no escritório falando sobre isso. Por exemplo, a gente teve uma vez um caso, logicamente que eu não posso dar muitos detalhes, claro, né? Mas teve um caso da questão do assédio e que foi feito tudo para prejudicar uma pessoa. E não era aquela pessoa que tinha feito, logicamente. Nosso cliente era inocente. Entendi. E aí a pessoa começou a chantagear, falando que foi ele que ia mostrar para a esposa desse cliente nosso. E a gente conseguiu, através da delegacia de crimes cibernéticos e tudo mais, identificar o IP, identificar onde foi feito, até chegar no criminoso. Porque assim, eu também fico curioso com isso, porque quando você fala assim, crime na internet, né, cuidar da internet e tal, aí você fala assim, mas como? O que tem de crime na internet, né? Mas agora você explicando, dá para entender realmente que é muito grande. Tem né? muitos, a gente tem bastante caso também no escritório de transações bancárias feitas de forma irregular pela internet. E assim, comprovando às vezes empresas que o criminoso consegue fazer uma transferência eletrônica para uma outra pessoa, e esse dinheiro realmente foi feito de forma fraudulenta. Verdade. É um crime isso. Sei. Eu perguntei isso porque está muito em voga hoje esse esquema do fake, não sei o quê, essa história fake toda, news. Fake news, isso aí tudo, essa bobagem toda aí. E isso envolve realmente uma situação, uma situação de segurança mesmo, né? Sim. Que somente o escritório de advogado que pode resolver uma situação dessa, né? Sim, e isso tem hoje algumas teses bem interessantes sobre esse assunto, até na questão do esquecimento, né? Sei. O direito de esquecimento, porque a pessoa que é vítima de um crime cibernético, ou então de um fake news e tudo mais, essa informação vai ficar eternamente no navegador de busca, alguma coisa assim. Ah, é? Porque ele não apaga sozinho. Ah, é mesmo. Então, o que a pessoa cometeu de errado em 2018, o filho dele em 2040 vai conseguir ver. Verdade. Então ele vai acessar lá e vai achar. Porque vai existir, né? A imagem está lá e tudo mais. Sei. Então, existem trabalhos específicos para que isso seja resetado do banco de dados. Que tire isso ou então que haja uma retratação, haja comprovação formal de que isso é uma mentira e tudo mais. E aí você diria que podemos dizer que assim, aquilo não é mais aquilo, então é mais ou menos isso. Aquilo já não é mais aquilo, então. Isso. Aquele problema que aconteceu lá não é mais aquele problema. Isso pode acabar com uma família, pode acabar com uma empresa. Realmente pode. Né? Tem que ser muito bem assessorado para evitar que isso aconteça e se acontecer, o que fazer, né, nessa situação. Então, como é um fato recente, existe uma legislação para isso, então, para esses crimes cibernéticos da internet, isso existe? Sim, existe. Ah, é? Mas se aplica muito do Código de Processo Penal. O Código de Processo Penal. Pega por lá, né? Sim. E aí você troca as palavras, não sei o quê, assim, um leigo falando, aí você troca as palavras e põe internet, é isso? Mais ou menos isso? Não. E a gente tem que considerar que o crime pode acontecer aqui, mas ele pode ter sido desenvolvido nos Estados Unidos. Ou ele pode ter sido desenvolvido em Portugal. Né? Sei. Então, porque a internet ela é mundial. Né? Então você tem que entender qual é a aplicação da lei lá naquele país, ou então fazer uma legislação comparada, né? Para identificar isso. A gente não pensa nesse aspecto, né? Sim. Advogado que pensaria nisso, né? Interessante isso, né? Ou então a compra, pedir comprar aqui, o produto com o mundo globalizado, né? O produto da Itália, e aí a plataforma é nacional e o produto vai ser entregue nos Estados Unidos. Sei. Que legislação você usa? Então, um produto da Itália, comprado no Brasil e ser entregue nos Estados Unidos. Isso. Então, você tem que passar por três legislações, três situações aí. Esses três países, eles têm convênio de legislações e aí ele unifica isso. Mas você tem que estudar de uma forma mais ampla, né?
E não tem como um e-commerce ele colocar lá na plataforma dele dizendo que só vende para determinado local, né? Não tem jeito, né? Não tem como restringir, né? Não tem como você restringir uma situação dessa aí, né? Sim. Não tem como você parar exatamente isso aí, né? Sim. Puxa vida, interessante, né? Então, eu não imaginava que era realmente isso. Eu acho que também os nossos assinantes também nem imaginavam que a situação é tão complicada desse jeito, né? Não imaginava que é engraçado, né? É engraçado mesmo. Tá. O senhor tem mais alguma coisa para acrescentar para a gente? Não, só explicar? Agradeço muito o convite de vocês. Muito obrigado. Foi um prazer enorme estar conversando contigo, falando com o pessoal da TV Guarulhos. Obrigado mesmo, obrigado. E estamos à disposição. Nosso escritório chama Pellegrinelli Paduan Advogados. Nós estamos na rua Cândida Matos Silva, número 30, próximo do Fórum. Aliás, é um sobrado maravilhoso. Obrigado. Do senhor lá, né? Obrigado. Muito bacana lá e tal. E o que eu ia dizer para você, deixa o número de telefone, Lógico. telefone, por favor. O telefone do escritório é 2440-2759. Nosso site é www.ppadv.com.br. ppadv.com.br. Ok, doutor Denis, muito obrigado o senhor se dispor de vir aqui com a gente, muito obrigado mesmo. Acho que os nossos assinantes entenderam bem agora um pouco essa parte, entenderam bem um pouco, não, entenderam bem, muito bem essa parte jurídica aqui. Obrigado, doutor Denis, obrigado mesmo. Obrigado, até logo.